Sejam muito bem-vindos ao De Carona de hoje, um episódio muito especial, direto da Serra da Canastra, em comemoração a um marco importantíssimo para o Brasil e principalmente para nós, mineiros. E no episódio de hoje você vai conhecer a gastronomia raiz de Minas Gerais, passeios que contam histórias e fazem você se sentir parte da nossa cultura mineira, além de hospedagem, cachoeiras, trilhas e, claro, muito queijo. E o destino dessa vez é a cidade de São Roque de Minas e Piauí. Mas antes, você vem comigo até a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. De carona. Oferecimento Pneu Sul, a mais completa linha de serviços automotivos da região. Rode com segurança. Mas antes, você vem comigo até a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, porque foi direto daqui que nós começamos a celebrar o nosso queijo mineiro. O De Carona foi convidado para uma coletiva de imprensa. Nós vamos passar a ter um alimento reconhecido. Até hoje, o queijo Minas artesanal muitas vezes era comercializado como um produto no meio dos outros. Agora nós vamos poder colocar lá um selo, queijo reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, pelas suas características únicas. E depois para um almoço cheio de significados e muito amor pela nossa cultura. As chefes Carol e Maria Clara foram as responsáveis pelos pratos. A intenção aqui era apresentar os queijos de todas as regiões produtoras do estado, que atualmente são 10. Ainda em BH, fui conhecer um museu que conta a história de mais de 300 anos do modo de preparo do queijo em Minas, chamado Artes e Ofícios, localizado no centro da cidade. Nós estamos aqui no Museu de Artes e Ofícios, né? O museu conta um pouco a história do trabalho. Aqui no museu a gente tem um espaço dedicado a esse ofício, que é o ofício do queijeiro, que está aqui. E a grande curiosidade aqui do nosso acervo, que traz o queijeiro, são as formas que vocês podem ver. Elas não são usadas mais, elas não podem ser mais usadas. Tem a questão de madeira ser forosa, então não pode, né? Da questão da higienização dela, não vai dar muito certo. Isso tudo, gente, porque o queijo e os modos de fazer o queijo, que vem sendo passado de geração em geração, faz parte da nossa identidade, da identidade de Minas Gerais. Esse título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade é de um orgulho imenso para nós, porque isso quer dizer que todo esse passado não foi em vão. E agora, Thiago, deixa um recadinho para todo mundo que quiser vir aqui conhecer a história do queijo no museu. Isso mesmo, gente. O Museu de Artes e Ofícios, né, tem aí, conta a história do trabalho. A gente está aí, tem um ofício do queijeiro, dedicado só a esse patrimônio da humanidade aí agora. O museu está na Praça da Estação, ele fica aberto de terça a sábado. A entrada é gratuita, vem nos visitar e conhecer mais um pouquinho desse patrimônio da humanidade aí. Saindo daqui, vamos direto para o Centro de Arte Popular. O Centro de Arte Popular é um museu. É um museu que abriga a arte popular do estado de Minas Gerais e a cultura popular também.
A primeira sala que a gente vai visitar é Arte Primeira. Depois a gente tem a sala Devoção e Fé. Depois a gente tem a Casa Mineira, que relembra muita casa do interior, o costume. E eu não poderia ir embora de Belo Horizonte sem conhecer o famoso restaurante da Dona Lucinha. Hora boa, gente. Dona Lucinha. Vir aqui é uma experiência. Eles já te recebem com sopa de milho, torresmo e pimentinha. É uma sopinha de milho. Em Minas tem um prato muito tradicional que é canjiquinha com costelinha de porco. Mas isso é um caldinho de boas-vindas apenas. É apenas uma sopinha de milho. A gente pensa isso porque primeiro é típico, depois vegetarianos, veganos, carnívoros, todos podem desfrutar de uma entradinha típica. A chefe Márcia também me contou sobre a história da Geislane, que veio de Manaus e abraçou a gastronomia mineira. Hoje, ela é uma cozinheira de mão cheia aqui da casa. Então, gente, essa casa tem uma tradição de cozinha mineira muito de raiz. Temos 34 anos de funcionamento só aqui. Então, temos por hábito trazer pessoas de Minas para trabalhar aqui, sobretudo da nossa terra natal, o Cerro. Certo dia chegou aqui uma moça pedindo trabalho, que ela se apresentou super delicada, veio de Manaus. Eu falei, Lani, eu tô encantada com você, mas a nossa cozinha não dialoga, a nossa cozinha é de montanha, a nossa cozinha é de 300 anos de história. Eu acho que não cabe assim, mas você quer tentar ainda assim? Aí ela falou, eu quero. Ela é hoje uma das nossas principais cozinheiras da casa. E ela brinca com as palavras da cozinha de Minas, o tutu, o angu, a macaxeira, que agora ela só fala mandioca. Eu abracei, assim, falei assim, não, eu quero aprender como é que é a técnica, como assim, né, fazer o temperinho, puxa, pinga, que tem, né, toda angu. Nossa, que é um angu, gente, que é angu, né, uma coisa que a gente não tem, né, a farinha do arim, nossa, é o angu deles aqui, quase todo prato vai o angu. Então eu fiquei muito, sabe, eu sou encantada, né, na verdade, sou encantada. E agora sim, hora de seguir viagem. E para ser mais exata, 4 horas e meia de viagem. Com o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o queijo impulsiona a economia para os produtores, já que agora ganhamos uma visibilidade mundial. Além disso, o reconhecimento fortalece e promove o turismo pelas regiões produtoras. A viagem de BH até aqui foi longa, mas as paisagens fizeram tudo valer a pena. Cheguei em São Roque de Minas e fui muito bem recebida pela pousada Barcelos. E eu com certeza vou mostrar para vocês como é a pousada durante o dia e, claro, no café da manhã. Mas a noite só termina depois do restaurante Velho Chico. Vem comigo!
De entrada, bolinho 2 queijos, canastra e mussarela. Já começamos as degustações de queijo canastra por aqui. De prato principal eu fui de filé mignon com arroz e batata frita. A nossa chegada na cidade já foi boa e tem muito mais por aí. Então não deixe de seguir as nossas redes sociais, @decaronamg. E bora pra pousada descansar porque a nossa aventura só começou. Oito e 20 da manhã, nós estamos indo para uma queijaria super famosa aqui na cidade. Fica mais ou menos 1 quilômetro da onde eu estou hospedada. É hora de iniciar a nossa jornada para entender por que o queijo Minas artesanal, feito especialmente aqui na Serra da Canastra, recebeu um título importantíssimo de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E olha onde que eu vim parar. Estou aqui com o Hugo para a gente conhecer de pertinho os modos de preparo do queijo Minas artesanal aqui na Serra da Canastra. Como é que você está? Tudo bem? É um prazer receber você aqui e apresentar para você um pouco do processo de produção do nosso queijo. Eu estou na 5ª geração da minha família e para a gente é muito gratificante poder apresentar isso para você e para os seus telespectadores. Eles se destacam na região pela estrutura, um destino procurado pelos turistas que passam pela região. E vocês aqui estão abertos ao público tanto para a venda dos queijos como na parte de turismo, não é isso? Sim, a gente funciona todos os dias de 8 às 18 horas. A gente sempre busca apresentar para os nossos clientes essa experiência de conhecer o processo de produção. A gente ao final finaliza com a degustação. O nosso maior foco hoje é a venda para o turista. Todo mundo que vem na fazenda, a gente faz essa visita, apresentando o processo de produção, os ingredientes, contando um pouco da história do queijo, de como ele é produzido. E a gente recebe nessa fazenda de 1.500 a 2.000 pessoas por mês, que em alta temporada chega acima de 3.000 pessoas. Aqui é muito cheio. Aqui é a nossa sala de ordenha hoje, que a gente trabalha igual meus avós faziam. Bezerra ao pé da vaca, é uma coisa que a gente não abre mão. A gente trabalha com 2 ordenhas ao dia, né? Uma de manhã e outra à tarde. Ordenha cerca de 50 vacas. A nossa média de produção é muito baixa por um sistema de produção de leite, porque a gente trabalha com média de 12 litros de leite por vaca. Numa indústria é 60, 50, 40 litros. Então aqui uma vaca faz um queijo. A gente faz questão de ter o bezerro junto à vaca, amamentando, para não usar ocitocina injetável. A gente evita ao máximo o uso de antibiótico. A ordenha é mecânica, por uma questão de sanidade também e de conforto. Muita gente fala assim, mas a vaca não dói, não é pior? Pelo contrário, a ordenha manual ela judia muito mais da vaca do que a mecânica. Nesse sistema, como que ele vai funcionar? A vaca vai ficar aqui onde eu tô, em fila indiana, né? 4 vacas de cá, 4 daqui. Isso aqui é o coxo para a vaca comer. No nosso sistema, a gente ainda usa alimentação durante a ordenha. Muita gente fornece alimentação ou antes ou após a ordenha. Na maioria dos casos, após. Aqui a gente faz durante. Então a gente põe a ração aqui, a vaca fica aqui comendo. Isso aqui chama porta-bezerro, que a gente quer manter o bezerro na ordenha. Então vai ter uma corda aqui, a pessoa que está lá embaixo vai puxar essa corda, essa porta vai subir, o bezerro entra para poder mamar. Então a gente mantém o bezerro ali, a vaca aqui e o ordenhador, que é o mais beneficiado nessa história, fica ali embaixo. Porque ele não precisa ficar agachando, porque é um trabalho extremamente desgastante. Então o leite, ele chega através dessa tubulação, cai nesses tanques. Coa esse leite, a gente vai medir a temperatura do leite, a acidez do leite e o volume de leite que está dentro do tambor. Depois a gente vai fazer o processo de coagulação. O que é isso? Adicionar o coalho e o pingo. O coalho é a enzima
que todos nós, mamíferos, temos, inclusive no nosso estômago, que é separar a parte sólida da parte líquida. Cada 100 litros de leite, a gente tira 13 quilos de massa. 87% é soro. E vocês sabiam que um dos ingredientes principais do queijo Minas artesanal é o tal do pingo? O que é o pingo? O pingo é, digamos, o que torna o queijo da canastra. Não só o queijo da canastra, mas cada queijo de cada região diferente. Porque é o fermento vivo de cada produção. É como se fosse o kefir, para quem faz iogurte. Ele é o soro que sai do queijo durante a noite, que vai ser usado no dia seguinte. O nome do pingo é porque é o marido da pinga. Mentira. É porque ele pinga. Porque nas mesas de produção, ele tem um furinho lá que vocês estão vendo, e a gente põe um balde e ele fica pingando, aí deram o nome de pingo. Eu passei bem rapidinho na pousada para trocar de roupa, porque agora é hora de adrenalina aqui no De Carona, com a portaria do Parque Nacional da Serra da Canastra, aqui em São Roque de Minas. O parque tem o objetivo de preservar as bacias do Rio São Francisco, Rio Araguari e Rio Santo Antônio. Pessoal, chegamos em uma das quedas d'água mais altas do Rio São Francisco, considerado uma das mais lindas. A gente está falando de mais de 185 metros de altura. Para chegar até lá, a gente tem que fazer uma trilha, né? Chega um momento que os carros não conseguem mais passar, então eu vou acompanhando tudo com vocês, e quando chegar lá, tipo, vamos que tem show. Nós chegamos na portaria número 4, que é a portaria principal para você conseguir chegar até a Cachoeira Casca d'Anta. Tem horário para abrir, tem horário para fechar, mas todas as pessoas podem vir visitar. Na trilha rumo à Cachoeira Casca d'Anta, eu pude conhecer uma árvore chamada amêscala. Ela é usada nos cosméticos, produtos de limpeza, medicamentos e como um incenso natural. Estou aqui com o meu amigo Elossandro, que é condutor ambiental, e ele estava me explicando um pouquinho do... Qual o nome? Essa árvore é a amêscala. A amêscala solta uma resina que é usada para tirar a essência, principalmente em perfumes, em produtos de limpeza. É uma planta da Mata Atlântica. Que diferente! Cheiroso. Mas a planta mais interessante aqui é a casca d'Anta, porque é que dá o nome à cachoeira. A cachoeira Casca d'Anta se refere a uma árvore que ocorre aqui ao longo da trilha, em que os nativos usavam a casca d'Anta para uso normal nas fazendas. Então deram o nome onde ocorre as casca d'Antas, aí virou a cascata da anta, que é a casca d'Anta. Que demais! Assim é o nome da cachoeira. A casca d'Anta é madeira de lei, é usada nas fazendas para usos, né, diários, que é uma madeira rígida, uma madeira que dura muito tempo, para construção civil principalmente. Chegando na queda mais alta do Rio São Francisco, eu pude perceber o quão pequeno nós somos perto da natureza. É tanta água descendo com tanta força que o banho por aqui fica quase impossível. E olha, atenção viajantes, essa área é cheia de pedras. Quanto mais perto da cachoeira, mais atenção você precisa ter. A dica aqui é apreciar a paisagem e deixar para nadar nas quedas menores e nos poços, que aqui tem muitos. O Parque Nacional da Serra da Canastra fica aberto todos os dias, das 8 horas da manhã até as 18 horas, e não paga para entrar. Além da queda, você pode conhecer o mirante e outras trilhas. Você sabia que a Serra da Canastra recebeu esse nome por causa de um baú? Antigamente era por meio de um baú feito de couro chamado canastra que os fazendeiros transportavam os mantimentos
das viagens. Entre esses mantimentos, claro, estava o nosso querido e amado queijo. O formato da serra, que lembra esse tipo de baú, foi então apelidada de Serra da Canastra. E antes de continuar o nosso passeio, vamos almoçar. Hora boa aqui no De Carona, viu? O restaurante escolhido foi o Paredão da Canastra. Comida feita no fogão de lenha e com aquela estética mais mineira impossível. Foi aqui que eu experimentei pela primeira vez a famosa carne na lata. E não é difícil de acreditar que virou uma das minhas carnes favoritas. Depois do almoço, como todo bom restaurante de Minas Gerais, um docinho, né? Hoje foi tudo bem típico. Aqui hoje a gente tem doce de manga, doce de banana e o famoso Romeu e Julieta. E claro, o cafezinho, né? Seguindo viagem, hora de conhecer uma família muito especial. Teve um passado marcado pelo modo de fazer o queijo e pela chegada do garimpo aqui na Serra da Canastra. O neto, de um garimpeiro que foi um dos primeiros garimpeiros aqui da Serra da Canastra. E aqui tem um decreto, de 1938, vocês podem até filmar se quiser ver, que é do meu avô, que ele chamava Miceno Modesto de Castro. Ele comprou essas terras aqui porque ele descobriu que aqui tinha muitas pedras de diamante, que era uma mina de diamante aqui na região. Ele conseguiu autorização, juntamente ao presidente da época, para comercializar pedras preciosas. E isso aí, no decorrer do tempo, teve muita gente comercializando, mas tudo clandestino, irregular. Ei pessoal, eu tô aqui com o Rafael. Rafa, conta pra gente um pouquinho como é que funciona aqui esse empório de vocês. Então, aqui a gente está na pousada Velho Chico, mas além de pousada, aqui também é empório, queijaria e a gente tem um mirante também, que é um atrativo da pousada e que também agora a gente abriu ao público. Então, mesmo quem não está hospedado na pousada, pode vir aqui, pode visitar as nossas dependências e também pode visitar o mirante, que é lindo a vista de lá, é uma vista 360 graus, tem vista para a canastra toda. Uma outra serra chama Serra da Babilônia, de lá também você viu o Rio São Francisco e lá a gente também tem um balanço infinito. Então o pessoal pode passar aqui e pode visitar o mirante. E também podem fazer um passeio a cavalo com a gente. O passeio a cavalo pode ser até o mirante, pode ser até o Rio São Francisco. Esse é o lugar com uma vista pra lá de privilegiada. E foi aqui que eu vi um pôr do sol maravilhoso. Gratidão enorme. Como eu já falei em outros episódios, não há câmeras que possam descrever e nem transmitir a experiência que eu estou vivendo e as paisagens que eu estou vivenciando, vendo, assistindo. Eu só tenho a agradecer. Você, viajante, não pode deixar de passar aqui no Velho Chico, provar os queijos e fazer o famoso passeio a cavalo. Esse é o lugar com uma vista pra lá de privilegiada. E foi aqui que eu vi um pôr do sol maravilhoso. São Roque de Minas é uma cidade com pouco mais de 7.000 habitantes. A notícia de que os modos de preparo do queijo Minas artesanal foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade movimentou muita gente por aqui. A noite em São Roque de Minas é extremamente agradável. Barzinhos por toda parte. E uma das melhores coisas aqui em Minas Gerais é que você consegue fazer amizade com qualquer pessoa. As mesinhas na calçada, na rua, as luzes, as vendinhas, tudo isso contribuiu para uma noite extremamente especial para mim aqui na cidade. Noite em São Roque de Minas aprovadíssima, aprovadíssima. Fazia tempo que eu não via essas mesinhas na calçada, o povo tudo conversando, churrasquinho. O jantar foi na Taberna Zagaia. E pasmem, eu comi lasanha, mas não qualquer lasanha.
lasanha com queijo da Serra da Canastra, claro. De entrada, bolinho de queijo. Eu nunca comi tanto queijo na minha vida, mas olha que viagem maravilhosa. A Taberna Zagaia tem várias outras opções. Os pratos mais famosos por aqui são os pratos mineiros, mas hoje eu escolhi lasanha. Nosso dia foi agitado, mas não acabou por aqui. Nós ainda temos mais um episódio especial dedicado à Serra da Canastra. No nosso próximo De Carona, eu vou te levar para conhecer a fazenda do Sr. Onésio e um dos queijos mais famosos da região. Também vou te levar até a Cachoeira do Cerradão. Sem dúvida, uma das trilhas mais maravilhosas que eu já fiz. Tem almoço, degustação de cafés especiais, queijo canastra orgânico e vinho. Siga as nossas redes sociais, @DeCaronaMG. Eu te espero no próximo sábado. Até lá, fui!